Olá! Vamos rever algumas entrevistas do programa Saúde em Foco exibidas em 2021. E para começar, vamos falar sobre medicina esportiva. A entrevista é com o médico Mário Antunes. Ele falou qual o papel desse profissional para alcançar melhores resultados e qualidade de vida. Vamos conferir? A medicina do esporte hoje age em um tripé, né? Ela age no ganho de performance, ela age tanto no tratamento e prevenções de lesões durante o esporte ou até mesmo alguma lesão antiga que esse paciente tenha, e também a nutrição esportiva, que anda do lado da ganho do performance e da qualidade de vida propriamente dita. E para quem é indicado essa medicina? Ela desde criança? Existe uma faixa etária? Na verdade, o esporte hoje, a nível profissional, quanto mais precocemente ela inicia atividade física, melhores ela pode, mais resultados ela vai ter futuramente, caso pretenda ter uma vida profissional disso. Mas hoje sabemos que esporte é saúde, é qualidade de vida, então não tem idade para começar. É claro que nós respeitamos todo o crescimento da criança, toda a faixa etária. Tem algumas faixas etárias que alguns tipos de esportes são mais indicados. Por exemplo, criança tem que brincar, criança tem que pular corda, criança tem que subir árvore, criança tem que brincar de pega-pega, tem que fazer bagunça. Indiretamente, isso é um meio dela introduzir ao esporte, um meio dela começar a gostar de uma atividade física. E qual a diferença do médico esportivo para o nutrólogo? O nutrólogo em si, ele vai fazer dieta, ele vai calcular micro e macronutrientes de acordo com a composição corporal, dobras cutâneas, ele vai fazer a prescrição de dieta, tá bom? Pode ser dieta para algum tipo de patologia, como a diabetes, como pressão alta, tá bom? Então, o nutrólogo age tanto na parte de patologias como na parte esportiva. Já o médico do esporte, ele tem, através do esporte, da individualidade de cada tipo de esporte, ele vai poder orientar a dieta de acordo com esse esporte. Exemplo, um atleta que faz levantamento de peso olímpico, ele tem uma dieta hipercalórica completamente diferente de uma dieta de um maratonista, que tem que correr 20 km, 40 km. Então, cada esporte tem a sua particularidade de dieta, e a sua particularidade de comer antes, depois, o que comer durante essa preparação esportiva. Essa é basicamente a diferença. E quando que é indicado para uma pessoa ir até um médico esportivo? Na verdade, é indicado desde a pessoa que está começando uma atividade física. Como assim começando? Uma pessoa que está sedentária, que nunca fez uma atividade física, tem que procurar um médico do esporte para poder fazer aquele check-up, aqueles exames gerais, eletrocardiograma, um hemograma, glicemia em jejum, O que antes a gente fazia com o clínico geral, né, doutor? Isso, com o clínico geral. Mas com o médico do esporte, ele vai ser guiado de acordo com aquele esporte que ele quer fazer. Exemplo, se uma pessoa entrou em um grupo hoje, que aqui na cidade tem muitos grupos de bike, muitos grupos de corrida. Se a pessoa entrou nesse grupo e ela tem uma lesão no tornozelo, por exemplo, uma lesão antiga, então ela tem que ir no médico do esporte para avaliar como que está essa lesão, para saber o nível de intensidade que ele pode começar essa atividade física. Então, além de avaliar metabolicamente, cardiovascularmente, tem que olhar também lesões antigas para saber se está apto ou não a praticar esse tipo de atividade física, e não simplesmente pôr o tênis ou pegar a bike e sair por aí pelo mundo. O que acontece, né? O que acontece. Que o maior índice de lesão hoje não é porque a pessoa sofre acidente ou porque machuca, e sim pelo mau uso de algum equipamento ou pela má aplicação dessa atividade física em si. Ela está fazendo de forma errada, que é o que acontece nos boxes de CrossFit hoje. Por que o CrossFit machuca? Não é a alta carga, não é a alta intensidade que faz com que o paciente machuque em um box de CrossFit. É o quê? É a falta de técnica, é ele chegar e já querer dar o seu máximo, 100%, em uma, duas aulas, entendeu? O CrossFit, então, ele não é contraindicado, né? Não é contraindicado, desde que tenha profissionais de educação física responsáveis, que são quase todos aqui na cidade, que fiquem em cima do paciente e oriente o tempo todo esse atleta para que não faça aquilo que o seu corpo não permita. Exemplo, se eu for fazer um treino de natação hoje, que é o meu esporte que eu pratico profissionalmente,
e colocar você para poder treinar comigo, o nosso treino não tem como ser o mesmo treino. Tem que ser nem o mesmo rendimento. Nem né? o mesmo rendimento e nem a mesma intensidade. Então a gente tem que dar uma segurada nesse treino para você que está começando. Então cada pessoa com a sua individualidade. Então cada um tem o seu plano de treino, cada um tem o seu limite. Então basta cada um conhecer o seu limite para essa atividade física. E nisso que está o médico do esporte, para ajudar a pessoa a entender esses seus limites e suas limitações como um todo, para ela poder começar essa atividade física de forma saudável, de forma com saúde, tá bom? Então faz o check-up e você analisa, tipo, olha, do que você gosta, você dá uma direção, olha, esse esporte aqui seria indicado para você que quer ganhar massa muscular, quer ganhar tônus, quer se desestressar. Você faz essa indicação também? Sim, na verdade, durante a consulta, eu viro o paciente de ponta cabeça. Pergunto tudo, a consulta clínica completa. Depois, no final da consulta, eu ainda pergunto também a parte do seu dia a dia, como que hora que acorda, que hora que dorme, se tem um sono reparador ou não. Da dieta durante o dia, pergunto que hora que você come, que hora que você trabalha, que hora que você almoça, que hora que você descansa. Medicamentos em uso, ou seja, eu pego a parte do corpo como um todo e não vou agir só diretamente, vamos supor. Se ele tem uma lesão no ombro, eu não vou agir diretamente nessa lesão no ombro. Eu vou tentar achar a causa, exemplo, às vezes uma má postura, alguma patologia nessa coluna pode causar uma simples dor no ombro. E às vezes chega em um médico e passa batido. Por quê? Porque o médico não olhou a postura do paciente e não achou essa dor no ombro simples que a causa é a postura. Então a gente vira de ponta cabeça mesmo, até a gente achar pequenos ajustes metabólicos, pequenos ajustes na dieta, pequenos ajustes no seu treino para poder ter um rendimento maior. Doutor, e a questão hormonal, o que ela interfere na medicina do esporte? Na verdade, a gente trabalha com o paciente nos seus níveis hormonais, o seu eixo hormonal tem que estar regulado, entendeu? Tem que estar apto, tem que estar pronto para a gente poder tirar esse máximo rendimento desse atleta. Então, a parte hormonal, nós solicitamos exames hormonais para saber como que está esse perfil hormonal do paciente, para ver como é que está a tireoide, como é que está hormônios dos ovários, hormônios testiculares, hormônios como um todo desse atleta. Porque às vezes ele tem algum hormônio desregulado que faz com que ele não ganhe massa, que faz com que ele acumule gordura, às vezes tem um hipotireoidismo e nem sabe, às vezes tem um hipertireoidismo e nem sabe. Então não são todos atletas que usam esse recurso ergogênico hormonal. A maioria deles a gente solicita todos os exames para ver todo o eixo hormonal e pequenos ajustes pré-hormonais a gente já consegue ajustar metabolicamente esse paciente. Existe um esporte que é indicado para todo mundo. A gente sabe que a natação, ela não tem impacto, né? Você indica algum esporte? Na verdade, o esporte que eu indico para todo mundo é qual? É o esporte que você gosta, é aquele esporte que você pode fazer, é aquele esporte que você tem tempo para fazer, é aquele esporte que você se organiza, que você tem a condição de fazer. Não tem como eu indicar um ou outro, ou seja, é aquele que você tem afinidade. Tem gente que não consegue fazer, aí fala para mim, doutor, mas eu não consigo fazer. Então vamos começar com esporte em conjunto, em família, que fica mais fácil que um anima o outro. Exemplo, você pega um domingo, vai para o Morro do Ernesto, já é uma prática de esporte. Verdade. Você pega a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, já faz uma caminhada no parque. Então você tem que começar o quê? Primeira coisa, se mexendo. E começar de forma leve. Conforme você vai gostando, você vai aumentando essa intensidade e vai deixando de ser uma obrigação e passa a ser um hobby para você. Doutor, tem muita gente que é intenso na hora de começar uma atividade física. Isso é ruim? Depende. Depende do objetivo do paciente. Tem paciente que quer ganho de composição corporal, que é 90% dos pacientes. O que é isso? Ele quer reduzir a sua gordura e aumentar a sua massa magra. Aí a pessoa começa numa intensidade muito alta. Mas essa intensidade muito alta tem que tomar cuidado também, porque o paciente tem a chance de entrar em overtraining mais rápido do que se ela começar devagar. E a chance de, psicologicamente, a pessoa enjoar desse esporte também passa a ser um pouco maior. Então tem que começar de intensidade leve e devagar e subindo gradativamente, degrau por degrau,
até chegar, explorar o máximo desse esporte. Ou seja, é difícil a gente explorar o máximo de um esporte. Pessoas que têm 20, 30 anos dentro de um esporte, até hoje aprendem coisas novas dentro desse esporte. Então, tem que ir devagar para não enjoar e ter persistência, principalmente isso. Tem que persistir e não desistir, tá bom? Tem que não desistir, sempre pôr na cabeça que aquilo vai melhorar, que vai melhorar, que vai melhorar e fazer disso uma rotina. Doutor, o senhor falou do CrossFit, né? A gente sabe que tem muitas lesões no CrossFit, né? Quem quer tá sedentário, é importante fazer uma musculação antes, enrijecer primeiro os músculos? Eu não sei, existe esse preparatório? Na verdade, o CrossFit é uma metodologia, uma franquia americana que juntou 3 esportes, que é o levantamento de peso olímpico, o atletismo e a ginástica. Juntou esses 3 esportes e começou a juntar essa modalidade e fazer o WOD, que é o Workout of the Day, que veio do exército americano. Então, esse foi o método, que é o método CrossFit. Então, para ter uma cadeia muscular fortalecida antes do CrossFit é fundamental? É, mas tem como você começar no CrossFit de nível iniciante e você gradativamente, devagar, chegar em algum nível um pouco mais intermediário ou até mesmo um nível profissional. Não tem nenhuma contraindicação. Tudo vai depender do profissional de educação física que está lá passando esse treino. Então, tem profissionais bons e ruins como todas as áreas. Então, cabe você achar esse profissional bom que respeita as suas limitações para que você tenha um resultado. Mas ele é um esporte como qualquer outro esporte tem contraindicação. Já ouviu falar de neurofeedback? É um tratamento que tem como principal objetivo melhorar o funcionamento cerebral por meio da neuromodulação autorregulatória. Ele é responsável por estimular as habilidades naturais do cérebro. Você acompanha agora a entrevista com a psicóloga educacional Cristiane Araújo. Para nós explicarmos o que é o neurofeedback, é muito legal a gente explicar o que não é o neurofeedback. Neurofeedback não é esses treinamentos de memória, os métodos Supera, por exemplo. Neurofeedback é um treinamento fisiológico do cérebro. Outra coisa que neurofeedback não é tratamento. Neurofeedback não é tratamento, não falamos em cura, não fazemos diagnóstico. Neurofeedback é um treinamento fisiológico do cérebro, Ana, que nós fazemos através de eletroencefalografia para mapearmos esse cérebro e depois, para treinar esse cérebro, nós utilizamos os mesmos eletrodos. Então, ele é um treinamento fisiológico. Como nós vamos para a academia treinar o nosso corpo, nós podemos treinar o nosso cérebro. E todo mundo está apto a fazer esse neurofeedback? Sim, com certeza. Todo mundo está apto a fazer o neurofeedback. Crianças, adultos, idosos. Eu sei que nos Estados Unidos essa técnica é bem divulgada, né? Tem muita gente que já faz, mas o Brasil ainda é pouco divulgada. Vamos dizer assim, Ana, fora do Brasil, o neurofeedback, ele é utilizado, essa técnica, e o software, a aquisição, né, desse programa é utilizado por pessoas que querem treinar os seus cérebros nas suas próprias casas. Aqui no Brasil, que nós temos uma cultura diferente. O neurofeedback, ele é utilizado por vários profissionais como uma ferramenta muito sofisticada, mas aqui no Brasil nós não temos ainda essa cultura de comprar os equipamentos, o software e termos nas nossas próprias casas, até por conta do valor, né, em dólar e questões também culturais, né? E quem que está habilitado a fazer essa técnica? Bem, Ana, aqui no Brasil, como eu te falei, profissionais diversos. Inclusive, nós temos hoje também certificado
nós temos certificado muitos assistentes, secretários de psiquiatras, de psicólogos, neuropsicopedagogos. Então, a pessoa pode receber a certificação mesmo tendo o ensino médio. Entendi. E quais os benefícios? Bem, quase tudo na nossa vida depende do nosso cérebro, né, Ana? Claro. E se a gente tem um cérebro mais funcional, assim como o nosso corpo, nós vamos para a academia para quê? Para ter mais saúde. Não é invasiva, é indolor e nos possibilita treinar o nosso cérebro para diversas e diversas queixas que possamos ter. Quais as principais queixas que as pessoas vão quando elas vão procurar o neurofeedback? Bem, Ana, eu digo assim, que questões como depressão, ansiedade, questões como em crianças, TDAH, autismo, síndrome do pânico, dificuldades de sono, insônias, problemas de memória, estresse, cérebro cansado. Por exemplo, alta performance, nós trabalhamos com atletas, com concurseiros, com os jovens que vão fazer o vestibular, porque deixar o cérebro mais funcional, fazendo essa analogia da ginástica que nós fazemos na academia, treinar o seu cérebro, fazer essa ginástica cerebral, vamos dizer assim, é para todos. Esse treinamento pode ser feito em casa ou ele é só com um profissional? Só com um profissional, Ana. Como eu te falei, aqui no Brasil, profissionais diversos se utilizam do neurofeedback como uma ferramenta a mais para a sua prática profissional. Entendi. Certo? Psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos e nós, psiquiatras, a área médica está chegando mais. Eu queria que você me falasse 2 casos, assim, que você já me falou, né, nos bastidores, de sucesso com neurofeedback. Eu tenho um caso muito interessante de uma criança que eu conheço, como eu sou psicóloga escolar também, eu trabalhei 14 anos, Ana, numa escola. Então, eu conheço essa criança, que hoje já tem 12 anos, desde do jardim. E quando eu me formei, fiz a minha formação em 2018, eu chamei essa mãe na escola e disse, olha, eu posso ajudar o seu filho. Então, ele estava no 3º ano, ele ainda não conseguia ler, fazer suas atividades, não fazia prova sozinho e tinha muitos traumas adquiridos ao longo do tempo, né? Por conta desse atraso, vamos dizer assim. Cristiane, você me falou do TDAH, né? E tem muitos adultos que passam a infância inteira, se formam, até conseguem ter um bom resultado, um bom rendimento no trabalho, mas de repente, às vezes, nesse relatório sai que ele tem TDAH. É normal isso? Quando a gente mapeia esse cérebro com eletroencefalografia, nós mapeamos 20 pontos. Então, vai sair um relatório quantitativo, porque o software que o Peter desenvolveu, ele nos dá várias medidas do que a gente mede, né, no eletroencefalograma. As ondas cerebrais, a parte elétrica do cérebro, né? E ali vai sair características, não vai dizer assim, olha, ele tem TDAH. Nós não fazemos diagnóstico. Porém, vai sair assim, olha, isso que tem aqui é condizente com. Cristiane, tem muita gente que está se preparando, né, para o vestibular, para o Enem, estamos aqui para o Enem. Tem algumas dicas para esses estudantes que querem ter um condicionamento cerebral melhor? Uma boa alimentação, porque mesmo que você esteja treinando o seu cérebro, você tem que comer bem, cuidar da microbiota, nossa microbiota intestinal, comer coisas cruas, coloridas, cuidar dessa nutrição, porque nós, como eu te falei, nessa visão de mundo do Peter é maravilhosa. Nós não focamos na doença, nós focamos na saúde, nós não focamos em diagnóstico, nós focamos em queixas e objetivos.
para serem alcançados treinando esse cérebro. Então, atividade física, comer bem, cuidar da microbiota, treinar o cérebro, descansar. E para encerrar, vamos rever a entrevista com o oftalmologista Henrique Marini Ferreira. Nesse programa falamos sobre catarata, uma doença que geralmente está relacionada com o envelhecimento. O tratamento costuma ser muito bem sucedido na maioria dos casos e, por envolver indivíduos de terceira idade, tem estado cada vez menos invasivo. Vamos conferir. Catarata, ela não volta depois da cirurgia, porque a gente aspira ela e faz um implante de lente intraocular. Então não é possível um paciente que operou de catarata ter novamente catarata. Mas ele pode ainda continuar usando óculos, né? Sim. Vamos dizer assim que hoje, das cirurgias realizadas, acredito eu que de uma média entre SUS e privado no Brasil, 90% a lente que a gente usa é uma lente monofocal, que a gente faz um cálculo para a visão de longe e aí precisando ficar um grau residual para perto. Para quem coloca uma lente multifocal, aí realmente o paciente, a previsão é que fique sem óculos. É possível operar os dois olhos de uma única vez? É possível, porém isso não é feito de rotina, porque o risco de infecção, a gente tem que considerar. Apesar de ser baixo, a gente não coloca em risco o paciente no mesmo dia. Então a gente geralmente põe um intervalo aí de 5 dias em diante entre um olho e outro, para que haja já um processo de cicatrização do primeiro olho, uso de anti-inflamatórios para fazer o segundo olho. E como que é feito? Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas como que é feita essa cirurgia, porque muita gente acha que corta o olho, né? Não tem nada disso, né, doutor? A técnica hoje que a gente mais utiliza é a fasectomia, que a fasectomia, traduzindo, seria a retirada do cristalino com facoemulsificação. Facoemulsificação é um equipamento bem delicado em que você entra fazendo uma incisão pequena, autocelante, em que normalmente a gente nem ponto utiliza, em que você faz uma aspiração da catarata e após essa aspiração a gente implanta uma lente aonde estava a catarata para que realmente seja concluída a cirurgia. Então são dois procedimentos associados, que seria a aspiração da catarata e o implante de lente intraocular. Esse é o procedimento que é mais realizado no mundo hoje dentro da medicina. E quanto tempo leva essa cirurgia e ela tem alguma dor? O paciente tem dor, sente dor? Normalmente a gente faz com anestesia local, aí você tem duas técnicas, uma que você só usa anestesia com colírio, que chama anestesia tópica, mas que a gente prefere fazer com uma anestesia com um pouco de sedação para que haja um maior conforto do paciente. Aí depende de cada cirurgião, depende de cada local que realiza o procedimento. Em relação à dor, normalmente não, a gente faz um uso de analgesia, o procedimento dura em média em torno de 15 a 20 minutos, é o tempo médio que se leva para fazer uma cirurgia de catarata. Doutor, qual que é a diferença da cirurgia do SUS e do privado? Existe ou é a mesma cirurgia? O que existe hoje, eu acredito, é a lente intraocular, porque a lente intraocular do SUS, ela é uma lente que normalmente não se coloca uma lente multifocal, faz uma lente monofocal. O que é uma lente monofocal? Ela vai fazer o cálculo normalmente para longe ou para média distância, mas ela não consegue abordar todas as distâncias. E já no consultório, no mercado privado, vamos dizer assim, a gente tem a opção de escolher uma lente multifocal. Então, seriam basicamente, em relação às outras técnicas, você tem alguns equipamentos, algumas coisas, mas a técnica em si é a mesma, retirada do cristalino e implante de lente. Basicamente, a técnica é a mesma, mas o material que se utiliza, em alguns casos, é diferente, com certeza, no mercado privado. Doutor, como que é feito depois que a pessoa fez a cirurgia? Quanto tempo ela pode retornar para as atividades normais do dia a dia? A gente considera, se não for uma atividade de pegar muito peso, que não exige muita força, a gente considera aí de 5 a 7 dias depois a pessoa já consegue voltar ao trabalho. Algumas pessoas até antes, mas a gente considera aí 5 a 7 dias um bom prazo, porque no começo tem que usar mais colírios, tem que se ter cuidado
em pingar a medicação na hora correta. Então, esse pós-operatório inicial é muito importante para o resultado da cirurgia sair muito bom. E atividade física? Atividade física eu costumo orientar pelo menos após 7 dias da cirurgia. Se for um pouquinho mais, se for uma cirurgia um pouco mais demorada ou a pessoa tiver algum risco a mais, às vezes até um pouco mais de tempo. Mas a partir de 7 dias, se correu tudo bem a cirurgia. A garantia da cirurgia, o sucesso dela, depende também do paciente? Com certeza. O uso correto dos colírios no pós-operatório, lavar bem as mãos, não se submeter a não pegar um peso excessivo, a nenhum trauma de pós-operatório, cuidar nos horários do colírio de uso. Isso tudo faz parte de um pós-operatório de sucesso, principalmente nos primeiros dias da cirurgia, que é onde a gente mais tem que ter um zelo no procedimento. E para fechar a nossa entrevista, muitos pacientes com Covid, eles apresentaram a catarata depois. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas o motivo que está acontecendo isso. O que tem acontecido é que um dos tratamentos que se utiliza para o Covid são os corticosteroides. E essas medicações estão relacionadas a um surgimento ou acelera o desenvolvimento da catarata. Então, existe uma relação entre o uso de corticoide e catarata. Então, acredito eu que muitos pacientes que estão dependendo de corticoide e tratando pós-Covid, alguma complicação do Covid, possa estar induzindo catarata pelo uso de medicamento, ou seja, uma catarata secundária ao uso de corticoide. Ah, tá. Então, mesmo não tendo Covid, o importante é não tomar esse corticoide por muito tempo, né? Com certeza. Corticoide e alguns outros medicamentos podem induzir catarata e por isso que a gente sempre fala que alguém que usa alguma medicação tem que ter um acompanhamento médico, porque existem medicações e entre elas o corticoide é muito comum de se utilizar para várias doenças em que o uso prolongado ele pode gerar, não um uso por pouco tempo, mas um uso prolongado. Então, se não tiver uma justificativa de ter que usar um corticoide prolongado, consulte teu médico e veja se isso realmente é necessário, porque pode causar efeitos colaterais, entre eles o aparecimento de catarata. Então, gente, não precisa ter medo, consulte seu oftalmologista, faça todos os testes, né? E vamos cuidar dos olhos, né, doutor? Com certeza, a catarata ela está relacionada justamente porque a população também está vivendo mais, então se vive mais, ela é uma doença relacionada à longevidade. Então a gente hoje em dia, a população está vivendo mais e a catarata é uma doença relacionada a essa sobrevida maior em que a gente está tendo nos últimos anos. O programa Saúde em Foco e toda a equipe da TV LMs só tem a agradecer por este ano que passou. E desejo que o próximo ano seja ainda mais abençoado. Então, seja bem-vindo 2022.